Ok, boa noite lá para casa, já cumprimentei os irmãos, estamos aqui mais uma vez reunidos para examinar as Escrituras e algo que tem subido ao meu coração é que a única coisa que é necessária na nossa vida é Jesus, nada mais. E acerca da importância da pregação do Evangelho também, que eu considero extremamente importante que nós entendêssemos a razão do porquê pregar o Evangelho. Porquê? Porquê querer exercer influência na vida das outras pessoas? Dado que nós já fomos influenciados por Deus, pela sua palavra, pelo seu Espírito, agora Deus nos usa para sermos instrumentos dele, para podermos, pela loucura da pregação, tentar tocar o coração dos outros que se abeiram de nós e querem saber também a razão da nossa fé. Em termos de doutrinamento, eu considero importante nós termos a consciência de que Jesus Cristo não deixou nada por fazer, tudo foi feito. Portanto, já não restam rituais, já não restam sacrifícios, agora resta desfrutar de uma vida que Ele nos deixou. Essa vida abundante que Ele nos deixou é uma vida sem culpa, é uma vida sem pecado, é uma vida feliz, é uma vida com lutas, mas na certeza da vitória. E isso é que é extremamente importante para nós. E então veio ao meu coração trazer esta noite a escritura de Colossenses 2, e eu queria ir lá, a Colossenses 2, para nós entendermos realmente a loucura da pregação e chegarmos à conclusão que só Jesus mesmo, da nossa vida. A minha Bíblia tem... Eu cheguei lá primeiro, irmãos, não é que eu saiba manusear melhor a palavra do que outros, é porque eu tinha aqui já tinha aqui o separador preparado, mas esta carta de Paulo aos Colossenses fala do trabalho de Paulo, da dedicação de Paulo ao ministério, fala da supremacia de Cristo, Paulo exaltando realmente o nome de Jesus, porque foi para isso que ele foi chamado. É curioso que eu fui levado a pensar, muitas pessoas fazem campanhas de evangelização, entregam panfletos, fazem montes de coisas, e eu às vezes pergunto a mim mesmo, será que aqueles que nunca tiveram contacto com essas coisas não serão salvos? E a resposta veio imediata ao meu coração. Quem é que evangelizou Paulo? Quem é que evangelizou Paulo? Quem é que foi pregar o Evangelho a Paulo? O apóstolo Paulo era um judeu, confesso, era hebreu de hebreus, era um homem da lei. Quem é que o converteu? Foi a própria pessoa de Jesus Cristo que lhe apareceu. Então, assim como aconteceu com Paulo, pode acontecer com qualquer outra pessoa, ao qual não seja necessário ministrar a palavra, mas o próprio Jesus se revela e essa pessoa se converte. Vocês concordam? Exato. O Paulo, ninguém lhe foi pregar o Evangelho. Ele ia para Damasco fazer asneira, e Jesus interpelou e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não é? E o que é que Saulo perseguia? A igreja. Então Cristo já estava a assumir a igreja como sendo ele próprio, o seu corpo. Exato. Mas eu hoje quero falar acerca do poder já que estamos perto da Páscoa, do poder da morte e da ressurreição. E é curioso que Paulo fala aqui e depois o autor da carta aos Hebreus fala uma coisa que nós vamos ler que é extremamente importante. Muitas pessoas, mesmo até em termos de dízimos e de outras obras ligadas à lei, dizem: mas Jesus Cristo e no Novo Testamento está. Bom, para mim, o verdadeiro Novo Testamento começa a partir do momento em que Jesus envia os discípulos. Exato. A partir do momento em que eles recebem o Espírito Santo, Sim. são empoderados pela presença do Espírito Santo e são enviados para quê? Como testemunhas. Exato. Então aí começa a igreja. Em Atos dos Apóstolos é que a igreja é constituída. E porquê? Por uma razão muito simples. O próprio autor da carta aos Hebreus fala no capítulo 9 uma coisa muito interessante. A herança de qualquer pessoa, o testamento de qualquer pessoa só vigora a partir da morte do testador. Sim, claro. Certo? Exato. E a morte de Jesus Cristo, portanto, a Páscoa, por isso é que o Paulo dizia Cristo, nossa Páscoa. Porquê? Porque a própria palavra Páscoa é passar por cima, ou seja, é uma separação. E nesse conceito, o próprio autor da carta aos Hebreus diz que o testamento não vigora enquanto o testador não morre. Exato. A partir do momento, por isso é que eu digo que o Novo Testamento começa pela morte
e depois pela ressurreição de Jesus. Exato. Porque até lá são o quê? São os Evangelhos. Exato. E os Evangelhos são a vida e a obra de Jesus Cristo, o legado que Ele nos deixa e as incumbências daqueles a quem Ele envia. Exato. E isto é muito importante, é muito importante. Para quê? Para não haver confusão entre lei e entre graça. Porque a graça foi manifesta a partir do momento em que Deus o Pai oferece o Filho em sacrifício. E foi o último sacrifício. Exato. Então, a partir daí, sim, começa a ser vivido o Evangelho em toda a sua plenitude. O Evangelho é pregado, as pessoas se convertem, aprendem e vivem. Exato. Porque até lá, os discípulos sofreram e passaram o que passaram, porque eles não tinham a pessoa do Espírito Santo. Eles apenas eram companheiros de Jesus, eram observadores. Exato. E então, para eles terem a ousadia, ainda há pouco vínhamos a falar no carro e a Carla estava a dizer que tinha passado uma situação em que ela falou com os pais de uma forma ousada. E tendo falado de uma forma ousada, tudo mudou. E isso é o quê? É falar por inspiração. Exato. É falar por inspiração. A pessoa fala o que tem que falar, mas já há algo por trás dessa fala. Quer dizer, há um cunho de Deus. Sim. Deus está nesse negócio. Exato. É mesmo assim. Porquê? Porque ele entende que o propósito é bom e então ele serve esse propósito. Claro. Então vamos ler Colossenses 2 a partir do versículo 6. Diz assim. Paulo está a escrever a estes irmãos de Colossos e diz assim, a partir do versículo 6. A minha Bíblia até diz, livres do legalismo por meio de Cristo. Paulo está a dizer que eles são libertos de todo o tipo de legalismo. Das obrigações, disto e daquilo, e dos rituais, enfim. A minha diz, o desejo de Paulo pelo progresso espiritual. Espiritual, pronto. Aos Colossenses. É isso. Ou seja, trazer libertação do legalismo. Então diz assim, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de quê? De gratidão. Veja a importância da gratidão. A gratidão é o selo da nossa conversão. Porque se nós somos herdeiros de Deus, o que é que nós fizemos para merecer aquela herança? Nada. Não fizemos nada. Não. Então o que é que tem, se nós somos herdeiros de Deus, o que é que tem de ser encontrado em nós? Gratidão, irmãos. Isso. Gratidão. É isso. E então depois diz assim, tenham cuidado para que ninguém vos escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Lembram-se da mensagem que o Paulo trouxe no domingo? Sim. Ok. Muito boa. Então agora vejam isto. O Paulo está a escrever à igreja de Colossenses aquilo que o próprio João escreveu. Foi João que leste a primeira ou a primeira de João? Foi a primeira de João, precisamente a mesma coisa. Porque o Espírito é o mesmo. E então diz aqui assim, tenham cuidado para que ninguém vos escravize. Se há este apelo de ter cuidado, é sinal de que há um risco. Exato. E falem comigo, é verdade ou não é? Nós olhamos para o panorama da igreja. É verdade. A igreja está judaizada. Até metem a arca da aliança, usam o talite, fazem 30 por uma linha, fazem rituais, fazem campanhas, Exato. e tudo mais. Isso não tem nada a ver com o Novo Testamento. Pois. Parece que eles, com esses atos, querem mudar o coração de Deus e querem mudar o rumo da vida, mas não é isso que acontece. O nosso rumo de vida é mudado pela nossa obediência à obra de Jesus. Exato. Àquilo que Ele nos deixou. A maior herança que Ele nos deixou foi o seu ensino. É. E foi o fruto da sua morte e da sua ressurreição. Exato. Então depois diz assim, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Por isso é que nós falamos, vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. A unção que dele recebeste, a unção vem dele, porquê? Porque sendo nós corpo, até o salmista fala da unção que vem sobre a cabeça do sacerdote, das barbas de Arão até ao final, que era Arão, era sacerdote. Então a unção cobre o corpo, vai desde a ponta da cabeça à planta dos pés. Então todo aquele que pertence ao corpo é ungido. A unção é igual. A unção do braço é igual à unção da cabeça, é igual à unção da orelha, é igual em cada membro. As funções podem ser umas, mas o selo é único. Não há vários Espíritos Santos, há um só Espírito Santo. E o que é ele? É o penhor da nossa salvação, é a garantia da troca. Exato.
Quando o Senhor nos vier buscar, o Espírito vai, porque não é necessário, nós vamos com Ele. Exato, é E verdade. então Ele ensina aqui assim, nele também vocês foram circuncidados, não com circuncisão feita por mãos humanas, não na carne. O Paulo está a libertar as pessoas do quê? Da escravidão da lei. Não da carne feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o quê? O despojar do corpo da carne. Ou seja, é o negarmos a nós mesmos. E depois assim, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo. Essa é a expressão do batismo. O batismo é a própria palavra baptismo significa iniciação. O batismo é uma iniciação. Exato. Quando nós fomos batizados com o Espírito Santo, é a iniciação da nossa vida cristã. Porquê? Porque agora é Ele que nos guia. Exato, É Ele que nos revela. claro. Então depois diz assim, e como eles foram ressuscitados também mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus os vivificou com Cristo. Veja bem, vou ler outra vez o 13. Vejam se entendem. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da vossa carne, portanto, não eram circuncidados, Sim, e nem por isso deixaram de ser salvos. exato. Porque para Deus a circuncisão ou a incircuncisão não tem valor algum, mas o que tem valor é a fé que opera por amor. Foi o que Paulo ensinou à igreja. Exato. E então depois diz assim, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Portanto, tudo aquilo que era para ser feito. Olhem para mim. E as pessoas lá de casa. Os sacrifícios, eles não mudavam o caráter da pessoa. A personalidade, nós já falámos aqui várias vezes, a personalidade, cada um tem a sua e a personalidade é inalterável, porque ela é o ADN da pessoa. A personalidade é persona, é a pessoa. Agora, o caráter não. O caráter pode ser moldado. E por isso é que o Evangelho é pregado para quê? Para nós sermos moldados. O nosso caráter é moldado pela lavagem da água, pela palavra. Exato. Ou seja, os nossos conceitos vão mudando. A nossa essência está lá. Porque essa essência foi-nos dada por Deus, a nossa personalidade. Agora, o nosso caráter é moldável. Por isso é que nós somos como o barro na mão do oleiro. Exato. O barro não perde as suas propriedades. Porquê? Porque a personalidade do barro é a terra com a água. Exato. Vamos dizer assim que é para ser mais fácil de explicar. Agora, o caráter não. O caráter é feito conforme aquilo que o artesão quiser. Ele pode fazer do barro uma bola, pode fazer um copo, pode fazer um jarro, pode fazer um tabuleiro. Aquilo que ele quiser. Exato. Vamos chamar a isso o moldar da nossa personalidade, o moldar da nossa maneira de ser, da nossa consciência. Amém? E então veja bem aqui, Ele cancelou, portanto, Ele nos perdoou, diz no versículo 13, na parte B do versículo 13, Ele nos perdoou todas as transgressões. Como? Ele cancelou, diz aqui, a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária. Porquê? Pela nossa desobediência, pela nossa vã maneira de viver. Então nós éramos reprováveis. Exato. Mas Ele anulou tudo isso. Porquê? Porque a Bíblia diz que o Senhor do nosso pecado jamais se lembrará. Assim que nós nos arrependemos e nós mudamos, o Senhor não está cá a jogar o pecado na cara. Quem joga o pecado na cara é o diabo para nos carregar com culpa. É preciso ter cuidado. Exato. A igreja não pode usar uma retórica, não pode usar uma retórica, não importa, ou um caráter de pregação que traga peso às pessoas ou culpa às pessoas, porque isso está a negar o chamado de Cristo. Quando Ele disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Toda a igreja que sobrecarrega os irmãos não é de Cristo, porque está a fazer exatamente o contrário do que Cristo disse. É verdade. E isto são como é que eu ia dizer, são recursos para aperfeiçoar o nosso discernimento. Nós assim já temos, normalmente, isto pode parecer estranho, mas assim, a Carla ou a Laurinda, eu estou a falar a Carla e a Laurinda e a irmã Rosário, porque são pessoas, normalmente as mulheres é que são da cozinha, não é? Hoje em dia já muitos homens são. Mas, por exemplo, vão fazer um doce.
E elas fazem o doce e todas as receitas são compostas por certas e determinadas proporções. Para quê? Para trazer harmonia, não é? Assim é Cristo. Cristo veio harmonizar a nossa vida. E como nós não sabíamos como fazer, Cristo nos substituiu. Exato. E então o que é que Ele faz? Ele chama para si todo o pecado e toda a culpa para eu ser desculpável. Aí é que está a justificação dele. Ele me justifica. Porquê? Porque Ele pagou. Se nós encararmos o Evangelho, como nós temos falado várias vezes, se nós encararmos a pregação do Evangelho como o trazer ao conhecimento das pessoas a vida e a obra de Jesus Cristo, para nosso benefício, é como se eu chegasse a um restaurante e dissesse assim: os irmãos da minha congregação podem vir aqui almoçar todos os dias que eu as certo convosco. E o homem do restaurante dizia assim: não, então o senhor paga antecipado. Ok, não tem problema, eu pago. E Jesus Cristo pagou. Exato. Jesus Cristo pagou não sabendo quem é que se iria converter ou não. Claro. Ele, por e simplesmente, pagou. Todo o que se converter, a dívida está paga. E eu digo, todo o que vier aqui, a dívida está paga. É verdade. Então, o que é que acontece? Há que ter o cuidado que Jesus teve. Ele veio trazer às pessoas o conhecimento da sua obra, o seu propósito, o seu plano, o plano do Pai. Para quê? Para que nós não fôssemos enganados. Por isso é que o Paulo, quando fala aos Colossenses, logo no princípio, como nós lemos, para nós termos cuidado com a subtileza daqueles que se metem no nosso meio e trazem uma doutrina de homens, baseada em preceitos, baseada em obrigações, baseada em votos, baseada em rituais. E Jesus disse: nada disso, não caiam nessa asneira, porque então vocês estão a negar a minha obra. Vocês aí estão a ser negligentes, porquê? Porque eu já fiz isso tudo para vocês. Era como se eu chegasse ao restaurante e não soubesse que o almoço estava pago e encontrasse uma pessoa por trás do balcão que não era honesta e eu chamar-lhe diabo, não é? E então o que é que ele fazia? Eu ia lá: olha, quanto é que eu devo? E ele calava-se e dizia assim: deves-me tanto. Então eu já tinha recebido de Jesus, já estava pago, e recebia de mim pela minha ignorância. Então aqui entra a necessidade de se pregar o Evangelho. São os direitos que eu tenho em Cristo Jesus. Os benefícios que eu tenho em Cristo Jesus. Então eu já não sou enganado pelo diabo com sentimento de culpa. Ou pelo desejo, ou pela ganância. Não. A Bíblia diz que a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Como eu sou herdeiro dele, a terra é minha. Como eu sou herdeiro dele, a prata e o ouro são meus. Por isso é que Jesus sempre disse: não andem ansiosos pela vossa vida. Porque tudo o que eu tenho é vosso. E vocês vão ser herdeiros como eu sou. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. A palavra co-herdeiro significa herdeiro na mesma proporção. Exato. E então depois diz aqui: cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, diga comigo, ele a removeu, pregando-a na cruz. A cruz pagou a dívida. Pai, está consumado. É verdade. E quando Jesus diz Pai, está consumado, é o ponto final e o virar de página. Porque entretanto dá-se a morte, entretanto dá-se o sepultamento, e ao terceiro dia assim se confirmou tudo o que ele tinha falado. Ele ressuscitou. E ele está vivo. Então nós adoramos um Deus vivo. É verdade. Um Deus que está connosco, um Deus que vive em nós. É um privilégio eu poder dizer que Cristo vive em mim. É verdade. É isso. Cristo não vive em nenhuma igreja ou em nenhuma congregação. Cristo vive em cada um de nós. É verdade. E quando nós nos juntamos, nós estamos fazendo o quê? Estamos criando o pão da vida que está ali. Exato. O corpo. E então depois diz: e tendo despojado os poderes e as autoridades. Sabe o que é despojar? Despojar é tirar todo o poder. Tirar todo o poder. Despojando os poderes e as autoridades, ele fez deles um espetáculo público triunfante sobre eles na cruz. Porque o diabo é tão parvo, desculpem a minha expressão, mas é um ser que eu repugno. O diabo é tão parvo, passou-lhe um dia pela cabeça que queria ser melhor que Deus. É como há pastores que dizem: na igreja mando eu, não é Jesus, sou eu é que mando. Então eles são os donos da igreja, são os donos daquilo tudo. Então fazem-me lembrar os coronéis do Brasil, não é? Mas aqui não, nós temos que entender aqui uma coisa: ele triunfou na cruz, a cruz foi o triunfo dele. Aquilo que muitos disseram que era o fim da história, foi o princípio. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Está escrito no livro de Eclesiastes. Então, nós temos a certeza que melhor é o fim das coisas. E na verdade é. Na verdade é. Porque a salvação não é um instante. A salvação é um processo. A Bíblia diz que aquele que prevalecer até ao fim, porque melhor é o fim, então será salvo. Amém? Exato.
E a garantia da nossa salvação é o apego do Espírito Santo a nós, e nós não negligenciarmos a sua presença. Exato. Daqui a importância da adoração, daqui a importância da oração, daqui a importância da comunhão com Deus. É conservar, como é que dizia o salmista? Olha, Senhor, não me retires da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito É Santo. verdade. E então depois diz aqui assim no versículo 16: portanto, não permitam que ninguém vos julgue pelo que vocês comem. Repare bem, religiosidade. Eu não como gado de orelha rachada porque a lei proíbe. Mas irmãos, nós estamos a viver na altura da graça. Eu não sou judeu de nascença. Eu sou cristão por devoção, por entrega. É isso. Pela obra do Espírito Santo eu sou o que sou, como Paulo dizia. Pela graça de Deus eu sou o que sou. E então veja, portanto, não permitam que ninguém vos julgue pelo que vocês comem, ou pelo que vocês bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que havia de vir. A realidade, porém, se encontra aonde? Em Cristo. Cristo. Só Cristo. O Exato. Cristo foi o centro da pregação de Paulo a vida toda. O ensino de Paulo foi: eu nada vos propus saber entre vós a não ser Cristo e este crucificado. Porquê? É isso. Porque foi na cruz que a vitória nos foi dada. É verdade. Depois diz assim: não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o quê? O prémio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões. Hoje em dia, meus irmãos, ouçam uma coisa. Eu gostava de ouvir de vocês, é pena eu não ouvir as pessoas de casa, mas gostava de ouvir de vocês. Se eu falo, irmão, a sua vida está assim, não sei quê, não sei quantos mais, e tudo mais, e a pessoa chora porque a vida está assim, vocês acham que isso é de Deus? Não. A Bíblia o que é que fala? O que é profecia? A profecia é a palavra inspirada. Ora, Deus não tem prazer em expor a vida de ninguém. Claro. Então isso não procede de Deus. Agora, se na verdade a palavra que sair da boca do pregador for para edificar, para exortar e para trazer consolo, porque isso traz culpa. Se vocês analisarem as profecias dadas nestes tempos, são profecias de bandarra. São profecias que trazem, é o número da porta, é um que faz criar dentes de ouro. Irmãos, se houvesse o poder de criar dentes de ouro, não havia pobres. É verdade. É isso mesmo. É isso mesmo. E as pessoas vão atrás dessas coisas. Pois As pessoas vão atrás dessas É coisas. verdade, sim, senhor. E então o que é que o Paulo está aqui a dizer? Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade, eles são, eu sou tão humilde, mas por trás eles são lobos devoradores, são lobos com pele de cordeiro. E depois diz: e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prémio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, sua mente é carnal e torna-se orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, portanto não é de Cristo. Irmão, não há profecia de particular interpretação, não é o que a Bíblia diz. Porquê? Porque toda a profecia tem que ser dada com base no que está escrito. Exato. Porque o Espírito Santo não pode acrescentar, nem pode tirar. E porquê? Porque o Espírito Santo não tem poder criador de palavra. O Espírito Santo nos lembrará tudo o que foi dito. É isso. Nos falará daquilo que ouviu. É verdade. Portanto, a autoria não é dele. Claro. Ele é o transmissor para nós. Exato. Ele é o que nos liga a Deus. Claro. Então depois diz assim: trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido nos seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por quem? Por Deus. Deus. Ora, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, para os rudimentos do mundo, porque é que ainda vocês lhe pertencem a Ele, a quem? Ao mundo? E vocês se submetem a essas regras. Não manuseis, não proves, não toques. Ora, todas essas coisas estão determinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos de homens. Exato. Estão a É ver, não? verdade. É verdade. É verdade, sim, senhor. Alguém pega no prato onde vai a hóstia? Não, só o padre é que toca. É. E o vinho bebeu-lhe. E depois diz assim: o vinho não é partilhado. Mas é curioso que Jesus distribuiu para os discípulos. Exato. Claro. Bom, mas vamos para a frente. Essas regras têm, de facto,
aparência de sabedoria. Porque, irmãos, ouça uma coisa. Se você entra numa igreja e vê o gasofilácio, ou vê a Arca da Aliança, dizendo, uau, são coisas que geram impacto. Não é? É verdade. Mas sabe uma coisa? Jesus era pão seco. Era na chapa. Era palavra, não, irmãos, agora vamos tocar aqui umas músicas, vamos criar o clima. Jesus dizia, vá, agora, Davi, toca aí, Eurico, pega na viola, Paulo, vê lá aí o som, vamos produzir aqui um som catita, que é para a malta se arrepiar. E então o culto era com base na emoção. Na emoção. Ai, que música tão bonita, até me arrepiei. Aquilo era o Espírito Santo. Ah, mas onde é que o Espírito Santo cria arrepio? Não, maneira nenhuma. Uma vez o meu irmão disse que era o Espírito Santo, afinal era uma janela que estava partida e havia corrente de ar e ela estava a sentir a corrente de ar, era o Espírito Santo. Bom, mas enfim. Meu Deus. Então diz assim, todas estas coisas são destinadas a aparecer pelo uso. Agora, verso 23. Essas regras têm de facto aparência, isto é que é perigoso. É verdade. Isto é que é perigoso. Tem de facto aparência de sabedoria com a sua pertença à religiosidade e falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para quê? Para refrear os impulsos da carne, ou seja, não geram mudança, não geram alteração nenhuma. Então Paulo traz esta mensagem à igreja a dizer assim, não se apeguem a essas coisas, tornem-se sensíveis ao Espírito. Vivam ligados a Cristo. Vivam ligados a Deus por Cristo. É isso. É verdade. Vivam ligados a Deus por Cristo. E vocês aí vão ver a vossa vida mudar. E quando alguém vos quiser carregar com sentimento de culpa, é como se alguém dissesse ao irmão, você não dá o dízimo, por isso é que a sua vida não vai para a frente. Que palavra é esta? É uma palavra que gera no coração da pessoa um sentimento de culpa. É verdade. A pessoa sente-se culpada. É mesmo. É verdade, sim, senhor. Isso é de Deus? Isso é Não. do Espírito Santo? Não. Porque aquele que ama a obra, dá. Claro. Liberalmente. É. E não precisa cá de palavra, não precisa de uma pregação de palavra para levantar uma oferta. Não. Muito mal vai a igreja se precisar disso. Exato. Porque é sinal que as pessoas não amam a obra. É verdade. Este é o meu conceito. É verdade. Este é o meu conceito. É isso mesmo, é verdade. Por isso é que eu dou graças a Deus, porque na nossa congregação isso é um ponto de honra. É verdade. Isso é um ponto de honra. Eu não preciso que a minha mulher faça nada para merecer um agrado, ou uma, Claro. assim como a Carla, Exato, como exato. qualquer um de nós. Eu não preciso que o Paulo me faça alguma coisa para receber um louvor, ou um agrado, ou uma coisa Claro, qualquer. Olha, o exato. Paulo pregou no domingo. Eu gostei imenso da pregação Também dele e eu gostei. disse logo, olha, maravilha. Também E gostei viemos disso. no carro todo o caminho a falar da pregação do Foi, Paulo. foi muito bom, foi muito bom. E então o que é que o apóstolo Paulo está aqui a falar? Está aqui a falar precisamente disso. A primeira coisa que nós temos de ter consciência é o Evangelho é pregado, que é para dizer às pessoas, está pago. A única dívida que a Bíblia considera é a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis. Exato. Porque o amor não é uma dívida para ser paga. O amor não se paga. Não. E amor com amor se paga. Não, o amor não é moeda de troca. O amor é sacrificial, ainda por perda nossa. Exato. É verdade. Certo? É verdade. E o amar não é gostar, o amar não é um Não, é sentimento, amar o amar é a essência de Deus em É nós. mesmo amar. Somos exato. livres para amar os nossos inimigos. Exato. Porque se não fosse assim, nós não tínhamos condição de os amar. É verdade. Sejam honestos. É verdade, sim, senhor. Amém? Então agora para terminar, queria-vos levar a Hebreus 9. Eu creio que os irmãos estão a seguir lá em casa. Vamos ler a carta aos Hebreus, em que muitos dizem que é de Paulo. Eu não concordo, porque Paulo nunca escreveu cartas anónimas. Todas as cartas de Paulo, ele diz Paulo, apóstolo, Paulo chamado por Deus e não pelos homens, Paulo isto, portanto, todas as cartas de Paulo têm lá o punho dele e diz, são minhas. Esta não, pronto, tem certos e determinados toques, portanto foi alguém próximo de Paulo que escreveu esta carta, seguramente. Hebreus capítulo 9, vamos ler do versículo 11 até ao versículo 16. É suficiente para dar sustentabilidade àquilo que nós estamos a falar. Diz assim: quando Cristo veio, vocês já lá estão, irmãos? Já. Espero que os irmãos lá em casa que estejam a seguir também a leiam. Quando Cristo veio como sumo sacerdote, diga comigo, sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Portanto, não há outro acima dele. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, diga comigo, dos benefícios agora presentes, agora presentes. não são futuros, são agora. Agora. É para agora.
ele adentrou no maior e mais perfeito santuário não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Porquê? Porque o reino de Deus não é carnal, ele é espiritual. Exato. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, portanto, não por meio de sacrifício humano, não por meio de bodes ou de novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Que ele, no Santo dos Santos, ou seja, no lugar santíssimo, de uma vez por todas, diga comigo, de uma vez por todas, olhem para mim, então já não restam mais sacrifícios. Exato. Eu não tenho que fazer sacrifício, a Carla não tem que fazer sacrifícios. A única coisa que o apóstolo Paulo apela aos romanos é para nós apresentarmos os nossos corpos em sacrifício vivo, ou seja, em amor pleno, Exato. em doação plena, em favor do outro. Porque o sacrifício era para a expiação dos seus próprios pecados. O sacrifício que nos é chamado, que é lançado o apelo hoje para nós, é nós sacrificarmos a nossa vida em favor do outro. O que é que Cristo fez? Sacrificou-se por nós. Nós, exato. Então nós, como seus imitadores, fazemos a mesma coisa. Exato. Então diz assim, não por meio de sangue, de bodes, diz o 12, e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele adentrou no Santo dos Santos de uma vez por todas. E obteve quê? Eterna redenção. É o poder redentor até ao fim. Não há... Cristo já não vai vir para ser crucificado outra vez. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele levou os nossos pecados sobre ele. Nós estamos justificados pela fé. A Bíblia diz, justificados pela fé, tendo paz com Deus. Exato. E é essa justificação que nos traz paz. Ou seja, eu não tenho o peso da culpa. E vocês podem perguntar assim, pastor, mas eu ainda erro. Claro, eu também erro. Claro. Nós nunca iremos deixar de errar. É verdade. Errar é humano, como se costuma dizer, mas perdoar é divino. Sim. Ou seja, eu erro, mas eu logo me reconcilio com Deus e digo assim, não devia ter feito, ou Exato, excedi, exato. ou seja, assumimos o nosso erro e temos a certeza de que o Senhor está de braços abertos para nos Claro, receber. claro. E isto não é o encorajamento ao erro, nada disso. Sim. Isso é para fazer valer o sacrifício de Cristo em nosso lugar. Claro, claro. Vocês compreendem? É verdade. E então depois diz assim, ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de novilhos espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam, de forma que se tornavam exteriormente puros, exteriormente, veja bem, então o que era o ministério da antiga aliança? Era o ministério externo. E vocês vão de reparar que Jesus sempre criticou o ministério externo, como? Ai, de vossos escribas e fariseus hipócritas, que vocês gostam de orar nas praças, que vocês gostam de orar nas esquinas. Para dar nas vistas. Para dar nas vistas. Claro. Era um ministério externo. Exato. Eles, os teus discípulos não comem, são os porcos, não lavam as mãos quando comem. Mas nós lavamos as mãos quando comemos. Então nós somos mais puros do que eles. Ora caramba, parece que é o lavar das mãos que torna a pessoa pura de coração. Não, maneira nenhuma. E Jesus também depois lhes respondeu à letra. Claro. Não é? É verdade. E então depois diz aqui, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu em forma imaculada a Deus, purificará a nossa quê? Consciência. O que é que nós temos vindo a falar? Da consciência. A renovação do entendimento é a purificação da nossa consciência pela lavagem da água, pela palavra. A palavra nos corrige, a palavra nos mostra o erro, mas nos indica o caminho. Exato. Porque ele dizer assim, Carla, tu erraste e tal. E obrigado, pastor, errei, então e agora? O que é que eu tenho que fazer? Não sei, só sei que tu erraste. Olha, obrigado, amigo. Não, isso já não. Não é? Não é? Olha, amigo, tu erraste, falhaste. Então, mas, pastor, então e agora o que é que eu vou fazer? Só não eu. Olha, não devias ter feito. Olha, obrigado, amigo, grande ajuda. Mas o que é certo e sabido é que Deus, a própria palavra profética, ela denuncia o pecado, mas aponta o caminho. É isso. Para não criar o quê? Sentimento de culpa. Pois, é verdade. Porquanto está escrito agora, condenação não há para os que estão em Cristo. E a igreja por vezes carrega as pessoas com condenação. Porque a saia é comprida, porque a saia é curta, porque beijam na testa, ou porque beijam na mão, ou porque... A igreja é tão, desculpa a expressão, é tão maricas, que se pega nestas coisas e deixa o mais importante. Era como Jesus dizia, de vossos escribas e fariseus hipócritas, que coam o mosquito, mas deixam passar o camelo. Preocupam-se com coisas insignificantes, mas o mais importante vocês deixam passar. Estão a ver? E então diz, muito mais o sangue de Cristo nos purificará. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte.
Para quê? Para que sirvamos ao Deus vivo. O que é isto? É indicar o erro, é dar relevância ao erro, mas indicar o caminho. Olha, mulher, onde estão os que te acusaram? Jesus não chegou lá e disse, sua prostituta, tu devias era ser apedrejada. E sou eu o primeiro a lançar de pedra. A lei dizia isso. Mas o que é que Jesus foi dizer? Não, onde é que estão os que te acusavam? Olha, eu também não te... Onde é que estão os que te condenavam? Não está aqui ninguém, também não te condeno. Agora digo-te uma coisa. Vai, mas não peques mais. Pois. O que é que Jesus manifestou? O amor para com ela e a correção. Disse, olha, não tem vergonhas. Muda de vida. É isso. Por isso é que há muita gente que leva uma vida inteira de joelhos a Senhor, muda a minha vida, Mas não ouve o Espírito. E a única coisa que o Espírito diz é, muda de vida. Muda de vida. É verdade. E então depois diz assim, É o 15. o 15. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança. É. Exato. Diga, de uma De uma nova aliança. É verdade. Para quê? Para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Ou seja, somos constituídos por herdeiros. Visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Exato. Porque a primeira aliança não tinha poder justificativo. Ninguém foi justificado pelas obras da lei. Pelas obras da lei ninguém será salvo. Exato. Diz a Bíblia. O que é que Paulo escreveu à igreja? Vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Foi pela pregação da fé. Claro. E agora, para terminar esta parte da Escritura, para ficarmos por aqui hoje, diz assim: no caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. Exato. Então, o testamento só vigora a partir do momento em que Jesus morreu. Exato. É isso Olha o mesmo. 17. Deixa-me ler o 16, deixa-me acabar de ler o 16. Sim. No caso do testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só lá tem validade no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Então, a segunda aliança também não podia ser sancionada sem sangue. Claro. Vocês compreendem? É verdade. Então a plenitude da graça foi vivida a partir da ressurreição de Jesus Cristo e da ministração do Evangelho. Daí a importância de pregar o Evangelho. É trazer à consciência das pessoas que tudo o que era contrário a nós, Ele levou na cruz. A dívida que era nossa está paga. A cédula foi rasgada. Exato. O diabo não tem poder nem autoridade para nos culpabilizar de coisa nenhuma. O diabo tem muita tendência de se vestir de coveiro. Gosta muito de desenterrar o passado. Não é? Desenterrar o passado. Lembras-te e tal, olha, aquela, lembras-te. Mas espera lá uma coisa, do passado vive o museu. Minha vida não é um museu. Exato. Eu sou uma nova criatura. É isso mesmo. A história que ficou para trás, ficou para trás. Exato. Foi assim que o Paulo me ensinou. Olha, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Claro. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Exato. Portanto, eu não tenho um histórico pelo qual eu possa vir a ser julgado. Por isso é que nós temos o coração em paz. Mesmo ante o tribunal de Cristo, nós temos um advogado em nosso favor. Quem é? Jesus. Jesus. É. Porque não há condenação. Repara uma coisa. Há julgamento, porque a Bíblia diz que o julgamento começa pela casa de Deus. Exato. Mas não há condenação para nós. Eu não me importo de ser julgado sabendo que não sou condenado. Claro. É isso Tem mesmo. do advogado. É verdade. Tem do advogado. Condenação não há. Para os que estão em Cristo não há condenação. Há julgamento, mas não há condenação. Então isto é uma bênção para nós. Exato. É eu saber que apesar das minhas falhas e dos meus erros, eu hoje sou uma pessoa melhor e estou justificado pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro me purifica de todo o pecado. Mas é verdade. Certo? É verdade. Não me autoriza a errar, Claro. mas me diz mesmo que eu erro, que eu não perca a esperança. Exato. Há um caminho que é Jesus. Exato. Porque é pelo Espírito Eterno que está aqui. Este Espírito é eterno. É Por isso é que verdade. ele disse, estarei convosco todos os dias até à consumação dos séculos. E é verdade. Porque ele é Graças a eterno. Deus. É mesmo. Amém? Amém, é verdade. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Querem dizer alguma coisa? Não, está tudo. Está tudo correto e é verdade. É uma bênção. Está aqui. É uma bênção. É mesmo. Daí a importância de pregar o Evangelho. Tá. É trazer à consciência das pessoas a obra de Jesus Cristo, provando às pessoas que cristianismo não é religião. Cristianismo não é religião. É a leitura de uma carta, digamos assim, que Jesus deixou com todos os nossos direitos, mas também com todos os nossos deveres. Exato. Com todos os nossos deveres. Não é? Olha, novo mandamento vos dou,
que vos ameis uns aos outros. Isso é um dever nosso. É isso mesmo. É um dever nosso. É verdade. E onde não há amor, não há Deus. Ponto final. Ponto final. Porque Deus é amor. Onde não há amor, não há Deus. Pode haver uma amizade, pode haver... Mas isso até no mundo há. Agora, amor, o mundo não ama. É verdade. O mundo não ama. Não, é verdade. É isso mesmo. O mundo não ama. O mundo não É ama. isto. O mundo não É ama. verdade. Nem tem esse entendimento. Mas graças a Deus pelo entendimento que o Senhor nos tem trazido. Amém? Amém. E sempre nos trará. É verdade. Amém? Graças a Deus. Vamos então ter uma palavra de oração só. E peço aos irmãos em casa que também curvem a vossa cabeça com sinal de reverência. E, Pai, te agradecemos a riqueza que nos deixaste, este legado que nos deixaste, Senhor. Esta santa palavra. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Não há em nós um sentimento de culpa, nada disso, Senhor. Nós somos livres Obrigada. pelo poder que há no sangue do Cordeiro. Esse sangue que selou a nova aliança é o novo testamento no meu sangue. É verdade. E é esse testamento que é nosso, Senhor, pela tua morte. Tu nos constituíste por herdeiros de Deus e co-herdeiros contigo. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus, porque não há maior herança do que a vida eterna. É verdade. Amém. Te louvamos por isso e te agradecemos Amém. em nome de Jesus. Aleluia. Obrigada. Pai, oramos neste momento por todas as pessoas que estão em casa Sim, meu Pai. e que tenham o privilégio de assistir a este vídeo, a este pequeno vídeo, Senhor, que na verdade o Teu Espírito Santo possa operar nos seus corações, que os irmãos deixem o Espírito Santo ministrar aos seus corações para que os horizontes se abram e tenham o pleno entendimento acerca do teu reto propósito para a vida de todos nós, É verdade, em nome de Pai. Jesus. Amém. Amém. Obrigada. E amém. Graças Nos a despedimos dos irmãos lá de casa. Até à próxima semana. Esperamos por vocês na Rua Gilianes, número 3, no Lavradio. Serão bem recebidos. Se for caso disso, votos de uma Santa Páscoa e que, na verdade, Cristo seja a nossa Páscoa, o Cordeiro Pascal. Amém. Amém? Amém. Que Deus vos abençoe. É um prazer estar convosco. Amém. Aleluia.